Olá, sejam bem-vindos. Hoje nós vamos falar de anatomia radiológica, tendo como pauta coluna vertebral. A coluna vertebral tem como função a sustentação da carga corporal, locomoção, equilíbrio e proteção dos elementos neurais. É formada basicamente por vértebras, discos intervertebrais, músculos e ligamentos. No interior da coluna localizam-se nervos, incluindo a medula espinal, e raízes nervosas. A coluna vista de frente deve ser retilínea, porém existem curvaturas naturais, que são as fisiológicas, quando a coluna vertebral é observada de lado. Essas curvaturas são chamadas de cifose na coluna torácica, lordose na cervical e lombar, sendo que essa última está localizada na parte inferior das costas, região dorsal. Então aqui nós temos a visualização numa vista anterior e posterior da coluna vertebral. Nós não temos curvatura, tá? No estado normal. Numa visão lateral, nós temos as vértebras cervicais, torácicas e lombares, e temos as curvaturas que esses segmentos apresentam, tá? Qualquer situação em que seja visualizada uma curvatura numa visão anterior ou posterior da coluna é uma situação de escoliose. Aí sim é um quadro patológico. Existem 33 vértebras na coluna, que são divididas em partes, segmentos ou regiões, tá? Da seguinte forma: região cervical tem 7 vértebras, de C1 a C7. Região torácica tem 12 vértebras, de T1 a T12. Também temos uma situação em que esse segmento é chamado de dorsal. Então, nós vamos identificar de D1 a D12, tá? Mas é mais comum elas serem denominadas como região torácica, tá? Região lombar apresenta 5 vértebras, de L1 a L5. Região sacral tem 5 vértebras, fundidas entre si, de S1 a S5. E a região coxígeas tem 4 vértebras também fundidas. Então, nós temos 7 vértebras cervicais, 12 torácicas, 5 lombares, 5 sacras e 4 coxígeas. Dentro da distribuição da caixa torácica, nós temos as 12 vértebras torácicas apresentando a articulação com os 12 pares de arcos costais, os 12 pares de costelas, tá? Então, o cone medular, ele se prolonga desde a região da base do crânio até a primeira vértebra lombar. A segunda vértebra lombar já não apresenta mais canal medular, tá? Aí aqui a primeira curvatura compensatória da coluna, baseado a partir de um eixo. Nós temos a primeira curvatura compensatória, que é a côncava ou lordótica, na região da cervical, convexa ou a curvatura torácica, lordótica novamente, côncava, região lombar, e convexa a curvatura sacral, tá? Então, nós temos a primeira curva compensatória, curva primária, a segunda compensatória e a segunda primária. Uma convexidade aumentada ou uma concavidade aumentada, nós temos uma hipercifose, normalmente na região torácica nós chamamos de corcunda, ou uma hiperlordose.
Então, na cervical temos lordose, na torácica cifose, na lombar novamente uma lordose e sacro-cóccix novamente cifose. São as curvaturas naturais da coluna vertebral, não são patológicas, são naturais. Em uma vista anterior ou posterior da coluna, nós temos as curvaturas, se caso existam, patológicas, tá? Então são curvaturas laterais para a esquerda ou para a direita. Então o comum, retilíneo, normal, uma leve curvatura, anormal, a escoliose, são curvaturas acentuadas, tirando totalmente do seu eixo original. Agora vamos falar um pouco das vértebras. As vértebras são estruturas ósseas e rígidas. Existem variações anatômicas vertebrais de acordo com o segmento vertebral. Exemplo típico é a presença de massas laterais apenas em vértebras cervicais ou então processo odontoide, exclusivamente nas segundas vértebras cervicais, C2. As principais estruturas ósseas vertebrais são ilustradas, dentre elas merecem destaque o corpo vertebral, o processo espinhoso e transverso, facetas articulares, pedículo e lâmina. Vértebras sacrais possuem morfologia diferente das demais regiões da coluna, pois são fundidas, além de fazerem conexão com a pelve, região da bacia. O disco intervertebral, ele é constituído de cartilagem. Ele é composto por um anel fibroso e um núcleo pulposo. E eles preenchem o espaço intervertebral, o espaço entre as vértebras. Articulações facetárias. Além dos discos, as vértebras também se comunicam por meio de pequenas articulações ósseas, chamadas de facetas articulares. Articulações vertebrais são denominadas zigopofisárias. Entre duas vértebras adjacentes existem dois conjuntos de articulações. Aí aqui temos uma vista de uma vértebra. Temos o corpo vertebral, os processos transversos, os processos articulares, o processo espinhoso e a região, quando unimos todas as vértebras, quando esse orifício das vértebras se unem, eles formam o canal medular. Canal por onde vai passar, vai formar um túnel, por onde vai passar o canal medular. Então nós temos o anel fibroso, uma parte mais externa com mais densidade, e o núcleo pulposo, uma parte mais esponjosa, constituindo o disco intervertebral. Discos intervertebrais são estruturas cartilaginosas elásticas localizadas entre os corpos vertebrais. O disco intervertebral é composto por núcleo pulposo na região central e ânulo fibroso, ou anel fibroso, na periferia. Cada disco intervertebral está localizado entre duas vértebras adjacentes. Forame intervertebral. Estrutura anatômica pela qual emergem raízes nervosas e vasos sanguíneos. Trata-se de uma espécie de túnel por onde passa o nervo espinal. Existem dois forames intervertebrais entre cada par de vértebras, sendo um de cada lado. Ligamentos são estruturas elásticas que conferem estabilidade à coluna. Os principais ligamentos da coluna são longitudinal anterior e posterior, supraespinhoso,
interespinhoso, amarelo e intertransverso. Cápsula articular. Estrutura responsável por revestir cada articulação. No interior da articulação deve haver pequena quantidade de líquido sinovial. Estruturas nervosas. No interior da coluna localizam-se medula espinal e raízes nervosas. A medula espinal está localizada nas regiões cervicais e torácica. A medula espinal é responsável por coordenar membros superiores e inferiores. O final da medula espinal é denominado cone medular, que geralmente está situado na topografia de L1. Abaixo do cone medular localizam-se as raízes da cauda equina. Lesões da cauda equina também podem afetar movimentos dos membros inferiores e de vísceras, como bexiga e intestino. Então, dependendo da região da coluna que ocorre a lesão, da lesão para baixo, toda essa comunicação, todo esse impulso nervoso é interrompido, tá? Então, nós temos aqui a visão da medula, os nervos cervicais, nervos torácicos, nervos lombares e nervos sacrais. Aqui cervical tem um pequeno errozinho aqui, tá? É até C7. E aqui nós conseguimos ver a passagem para membros inferiores e membros superiores. Região do plexo braquial. Agora vamos falar sobre as características regionais, ou seja, as características que as vértebras têm em comum, tá? Processo espinhoso, processo articular e transverso, pedículo vertebral, corpo e forame vertebral. As vértebras cervicais têm o processo espinhoso bífido, então isso traz uma característica diferente em relação às outras vértebras. Apenas C7 não tem esse processo espinhoso bífido, mas ela tem um processo espinhoso característico apenas dela, que é mais alongado do que o das outras vértebras, tá? Então, nós vemos um corpo vertebral menor comparado com as outras vértebras. Temos forame transverso, devido aos nervos que passam por essa região da cervical. A face articular superior, que se articula com a vértebra inferior. Um forame vertebral e tubérculo anterior e posterior. Características individuais são características particulares de algumas vértebras. Na coluna cervical temos C1, C2 e C7, atlas, axis e proeminente. São vértebras que têm características particulares, então elas são atípicas. Vemos aqui, atlas não tem corpo, tem tubérculo anterior e posterior, não apresenta um processo transverso muito característico, tá? Apresenta forame transverso e a face articular com axis. Segundo a vértebra cervical, nós temos axis, ela apresenta um dente, processo odontoide, que se articula com atlas. Não apresenta corpo definido, já começa a apresentar algumas características de processo espinhoso, sendo bífido também como o restante do segmento cervical, e os processos articulares com C3. A vértebra proeminente, ela apresenta todas as características comuns e tem um processo espinhoso que não é mais bífido como o segmento cervical e mais alongado do que das outras vértebras. Aqui nós temos a articulação entre atlas e axis, então nós temos o encaixe do processo odontoide no arco
anterior da vértebra. A vértebra C1 ou Atlas não apresenta corpo devido à sua estrutura de encaixe. Esse encaixe ocorre de forma perfeita. Aí aqui nós temos todo o segmento cervical montado, né, vamos dizer assim, e a gente consegue perceber que as estruturas vertebrais fazem um encaixe perfeito umas às outras. Então nós vemos aqui C1, C2, C3, 4, 5 e 6 e C7 proeminente. Então nós temos vértebras atípicas C1 e C2 e C7, Atlas, axis e proeminente. Aqui nós vemos uma imagem radiográfica em que o exame é realizado com o paciente com a boca aberta e nós conseguimos ver Atlas e axis dentro da boca do paciente, porque elas ficam sobrepostas à mandíbula, com o caso da boca fechada. Aqui temos uma radiografia numa visão lateral, num perfil de coluna cervical. Aqui nós temos alguns pontos de localização, meato acústico externo e o processo mastoide, a região do gônio, ou do ângulo da mandíbula, cartilagem tireoide ou a proeminência vertebral de C7. São alguns marcos topográficos, alguns pontos de localização da coluna cervical. São muito utilizados em posicionamento radiográfico. Aqui aqui na coluna torácica, nós temos articulações costo-transversas, facetas para articulações costo-vertebrais, costo-transversas, articulações costo-vertebrais, vértebras torácicas típicas, de 5 a 8, são semelhantes a vértebras lombares, de 9 a 12, porque elas já começam a ter um corpo vertebral mais avantajado, semelhante ao segmento lombar, da mesma forma que as anteriores, as primeiras, né, de 1 a 4, tem mais semelhança com vértebras cervicais devido ao segmento logo anterior a ele. As vértebras torácicas têm como característica bem nítida o seu processo espinhoso voltado para baixo. As articulações com os arcos costais, articulação costo-transversas. Os arcos costais são voltados para baixo, então ele se articula com a parte superior de uma vértebra inferior de outra e tem sua estrutura voltada para baixo. A curvatura numa visão lateral da coluna torácica. Os marcos topográficos da coluna torácica em relação ao osso externo, manúbio, parte superior do externo, corpo do externo e processo xifoide. Então, o processo xifoide é correspondente à 10ª vértebra torácica, de 5 a 9 é o corpo do externo e de 2 a 4 o manúbio. Então, a gente tem a incisura jugular, o ângulo external, campo médio pulmonar e o processo xifoide. São marcos utilizados também em localização a nível de exames de tórax, em posicionamento radiográfico. O corpo da vértebra lombar já apresenta uma estrutura bem maior comparada com as outras, né? Seu processo espinhoso já tem uma estrutura mais reta, vamos dizer assim, comparado com a vértebra torácica, por exemplo.
Então nós temos logo abaixo ao processo xifoide, temos 10ª, 11ª e 12ª vértebra torácica, e logo começamos vértebras lombares, 1, 2, 3, 4, 5, a 5ª vértebra já na direção, né, ao processo articular entre 4ª e 5ª vértebra lombar, já na direção da crista ilíaca. E temos mais ou menos no meio da região sacra a espinha ilíaca, que é essa estrutura mais anterior, e a sínfise púbica praticamente na direção aqui, né, a estrutura lombosacra numa visão em perfil e numa visão em AP, vamos dizer assim. Aqui nós vemos os arcos costais articulando com 10ª, 11ª e 12ª vértebra torácica. Aí nós temos processo transverso e espinhoso, corpo vertebral, articulação intervertebral, articulação entre sacro e o osso ilíaco, articulação sacro-ilíaca. Uma visão em AP de uma radiografia da coluna lombar. Uma visão em lateral da coluna lombar, coluna lombosacra, coluna lombar e coluna sacra. Aqui vemos o osso sacro com as vértebras unidas, colabadas. Conseguimos ver o processo de articulação entre uma e outra vértebra. E aqui o cóccix, também entre 3 a 4 vértebras compactadas entre si. Aqui nós temos uma referência sobre uma situação de uma lesão no canal medular, na medula. Nós teremos uma situação de paralisia, né? Se for numa região cervical, a paralisia vai ser em todo o corpo, porque toda a mensagem é interrompida na região da cervical, então todo o trajeto após ela ficará sem receber a informação. Na coluna torácica, paralisia das pernas, e coluna lombar, paralisia das pernas ou incontinência urinária ou fecal, porque os nervos dessa região não vão receber a informação. Aqui nós temos algumas imagens patológicas. Aqui é uma situação de artrite vista numa ressonância magnética. Aqui nós temos uma estenose do espaço intervertebral entre L4 e L5. Aqui temos na radiografia e aqui na ressonância magnética. Aqui nós temos uma imagem radiográfica de uma escoliose bem acentuada. Aqui nós temos uma visão de uma neoplasia, um exame de ressonância. Aqui nós temos radiografia pré e pós-operatório de uma corretiva de um desvio escoliótico, de escoliose de coluna. E aqui nós temos um exame de tomografia de gêmeos siameses, gêmeos chipófagos, em que nós temos todo o segmento da coluna unido e o canal medular compartilhado pelos dois. E vemos que um tem o cérebro um pouco mais desenvolvido e o outro tem bastante espaços, bexiga, estômago. Bom, terminamos nossa aula de coluna. Espero que vocês tenham gostado. Até um próximo encontro. Qualquer dúvida é só entrar em contato.